Bom dia, irmãos da Primeira Igreja Batista no Conjunto da Marinha. Vamos começar agora mais uma aula, né? A aula de hoje. Eu resolvi fazer em vídeo para poder facilitar para os irmãos um pouco, né? Que a aula acabou ficando um pouquinho extensa. E hoje vamos continuar falando, né, sobre o final, né, da primeira carta, né, do primeiro livro de Tessalonicenses e o início do segundo livro de Tessalonicenses. Bom, como eu falei no nosso último encontro, os tessalonicenses eles tinham acabado de se converter, né? E eles já estavam passando por assim muitos problemas, perseguições, né? Por situações assim horríveis, né? Alguns perseguidos chegaram a morrer. Então, assim, muitas dúvidas surgiram e era assim, era normal querer saber, né? Para onde que eles iam, né? Depois da morte, né? E se eles iam se ver de novo e o que ia acontecer na volta de Cristo. Então eles tinham essas dúvidas, né? Eles queriam saber se eles iriam ressuscitar igual a Cristo em espírito, né? E assim, mesmo que não tenha assim um registro bíblico sobre isso, eu também acredito que eles deveriam se questionar se eles também ressuscitariam em carne, como aconteceu com Lázaro, né? Então o apóstolo Paulo ele queria consolar os tessalonicenses, né? E ele sabia que no meio das perseguições, é, os tessalonicenses eles só se permaneciam fiéis, né? Firmes, com amor, com zelo, com a paciência, porque mesmo eles sendo novos convertidos, eles fixaram, né? Eles canalizaram a fé deles na volta de Cristo. Então eles poderiam viver as tribulações que viessem, porque eles esperavam a salvação. A esperança deles estava no dia da volta de Cristo. Então essa era a motivação, o consolo, saber que eles iam, né, ser felizes lá no céu, independente das aflições aqui que eles passavam aqui na terra. Aí o apóstolo Paulo ele vai e escreveu lá no capítulo 4 do, da primeira carta aos Tessalonicenses, né, no versículo 13 a 18, sobre esse assunto. Né? Então, para iniciarmos esse assunto aqui, vale ressaltar que ali no versículo 15, tá? O apóstolo utiliza a palavra pela palavra do Senhor. Então significa que isso foi revelado a ele. Então ele não está falando dele mesmo, da parte dele mesmo, ele está falando da parte de Deus. Vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo isso a vocês, pois pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o apóstolo Paulo já deixa claro que os que morreram com Cristo, eles dormem, né? Dormem em Jesus. E no dia do juízo eles vão ressuscitar primeiro, né? Aqui é citado como esses são os que dormem. E os que estiverem vivos na volta de Cristo vão ser arrebatados nas nuvens, ou seja, não vão experimentar a morte. Eles serão resgatados pelo Senhor sem morrer. E aí ele continua falando sobre esse assunto da vinda de Cristo no capítulo 5. Só que aí no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele reforça que não é nem necessário ele falar para os tessalonicenses sobre os tempos e as estações, né? Logo no início fala, não preciso falar acerca dos tempos e das estações, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso quer dizer
que os tessalonicenses eles já tinham aprendido sobre a volta de Cristo. E aí o apóstolo Paulo ele se refere, né, como um dia que ninguém sabe qual vai ser. E o próprio Jesus ele fala isso também. Fala isso em Mateus 24, nos versículos 30 e 36. Eu vou abrir aqui a Bíblia, já deixei marcado aqui, 24, o 30 e o 36. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Isso significa que a gente não deve se importar muito com aquelas pessoas que fazem cálculos e mais cálculos e fazem estudos e mais estudos e falam assim, ó, vai ser dia tal. Tem muita gente que faz isso, né? Ah, vai ser tal dia, não sei o quê. Não, isso é da competência de Deus. Saber qual vai ser o dia da competência de Deus. Ninguém sabe. E, e aí, a orientação do apóstolo Paulo é que nós não devemos negligenciar as nossas vidas. Nós não devemos ser como os filhos das trevas, como os outros. Nós agora somos filhos da luz, né? Então nós devemos viver uma vida com Deus o tempo todo, nos revestindo, né, no caso, da armadura de Deus. Só que é interessante quando se fala da armadura de Deus aqui em Tessalonicenses, né? Quando fala de armadura de Deus, a gente lembra logo de Efésios 6, né? Que fala sobre a armadura de Deus. E aí nessa armadura a gente vê vários itens da armadura. Só que aqui, especificamente para Tessalonicenses, é, são falados assim partes da armadura específica, né? Fala aqui sobre a couraça da fé e do amor, e fala no capacete da esperança da salvação. Então, se a gente for ver, no início, lá no capítulo 1, né, da primeira carta, a gente vai ver que realmente as características dos crentes, né, de Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo relata, eram essas assim mesmo: era a obra da fé, o trabalho em amor e a paciência da esperança. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, era como se ele estivesse dizendo assim: olha, permaneçam assim como vocês estão indo, e vocês não serão surpreendidos no dia do juízo. Mas por quê? A gente deve estar ligado com Cristo o tempo todo, independente, né, de quando vai ser a vinda de Cristo. Isso aí é um processo que a gente tem de separação de vida para Deus. E aí o apóstolo Paulo dá algumas orientações para que eles pudessem seguir essas orientações enquanto o dia do Senhor não chegasse. Então, as orientações estão aqui a partir do versículo 11 do capítulo 5. Então, vamos lá junto. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Exortar e edificar, os tessalonicenses já estavam fazendo. Mas e nós? Nós também devemos fazer isso, seguir esses mesmos passos. Cristo não voltou ainda, não teve a segunda vinda de Cristo, então nós devemos seguir dessa mesma forma, para que nós não sejamos também surpreendidos no dia. Então vamos lá. Exortai-vos em amor. Então ele estava pedindo, né? Exortar é você orientar e tudo em amor, né? E edificar. Quantas vezes a gente faz coisas ou fala coisas assim que não edificam, que não vão edificar as pessoas que estão recebendo aquela palavra. Aí a gente acaba destruindo. Edificar é você construir. E a gente acaba destruindo, sabe? Certas ações, certas palavras acabam fazendo mal e não bem. Então,